e dizer que ela me manda. Vamos lá para a palavra do Senhor. Vamos? Você não vai perder a viagem, irmão. Se alguns pensam que iam perder a viagem, você não vai perder a viagem. Abra aí a sua Bíblia. Paulo escrevendo à igreja dos Filipenses, o capítulo de número 1, versos 20 ao versos 26. Cumprimentar a audiência das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, do Instagram, com a paz de Cristo, com a graça e a paz. Fiquem firmes, nos dê aí esses 15 minutos que temos para meditarmos, 45 minutos que temos para meditarmos nesse estudo, finalizando essa primeira parte do tema prioridades, primeiro o reino. Paulo disse assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é medo, é pavor, é lucro. Entretanto, se eu viver na carne, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir, de estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, mais necessário permanecer na carne. Convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vou ler o versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, o qual toma o nome do céu, da terra e debaixo da terra. Por causa do teu nome, um dia, todos os joelhos vão fazer o que eu estou fazendo aqui. Vão se dobrar diante da glória de Deus. Eu me curvo diante de ti, Senhor. Só diante de ti eu me curvo. Quem se curva diante de Deus, nunca se curvará diante das propostas do diabo. Deus, ajuda o teu povo lá longe a não se curvar das propostas da carne. Eu oro por todos em nome de Jesus, e o povo de Jesus, que ama Jesus, que adora Jesus, que serve a Jesus, que obedece a Jesus, digam todos
Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, irmão. Quais são as nossas prioridades? Primeiro, o reino. Já falamos, prioridade quer dizer preferências, preferência, primazia, precedência. Nós falamos muito, né? Muito, digo, foram 8, né? 8 mensagens sobre esse assunto do reino em primeiro lugar. E Deus em primeiro lugar, as coisas sagradas em primeiro lugar. Na terça-feira passada, nós que estivemos aqui, porque eu sempre digo que os rostos são os mesmos, né? Os fiéis são sempre os mesmos, os perseverantes são sempre os mesmos, os atalaias são sempre os mesmos. Glórias a Deus por você fazer como eu faço, né? Ser firme e constante na obra do Senhor. Então nós falamos sobre o reino de Deus, não tem nada a ver com este mundo. Nós mostramos Jesus mostrando, né, lá em João 18, 36 e 37, foi isso? João 18, 36, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Agora, o meu reino não é daqui. Então Pilato disse: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós falamos sobre isto também. E falamos lá em Mateus, no capítulo de número 4, a tentação de Jesus, quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao monte, né, para orar. E ali Satanás, depois de 40 dias que ele orando, não comeu, não bebeu, ali o diabo apareceu para ele. Nós lemos do versículo 1 ao 11, né? E Jesus falou no versículo 9, e lhe disse: tudo isto te darei se prostrando e me adorares. Então o diabo ofereceu o reino do mundo, né, para Jesus, mostrando para nós, esta palavra aí, mostra para nós que Jesus não tem nada a ver com tudo isso que nós estamos vendo aqui. Nós não lemos em 2 Coríntios 4:18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, ou seja, passageiras, e as que não se veem são eternas. Não falamos nisto. Também não falamos sobre que nós temos a nossa pátria. Nós não somos também dessa pátria aqui, nós somos da pátria celestial. Está lá em Filipenses, põe lá, irmão, por favor, 3, 20 e 21, Filipenses 3, 20 e 21, pois a nossa pátria está no céu. Então o reino de Deus não é aqui, é o paraíso. Tem lá um trono, um lugar reservado para nós, e ele diz: de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Não falamos, estamos só lembrando que não falamos. Lemos também que em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é a comida, não é a bebida, porque o reino de Deus não é a comida nem bebida, mas a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo. Então, falamos bastante, explicamos, esmiuçamos bastante essas coisas, para que haja um entendimento correto. E hoje nós vamos vamos avançar para pararmos esta série, né? Deus está acima de tudo e de todos. Você pode dizer comigo? Deus está acima de tudo e de todos. Deus está acima. O amor que eu tenho por Deus, diga assim: o amor que eu tenho por Deus
está acima do amor que eu tenho pela minha mãe, pelo meu pai, pelos filhos, pelos netos, pela mulher, pelo marido, pelo trabalho, pela escola, pela faculdade, pelo cachorro, pelo gato, pelo passarinho. Então, Deus está, o meu amor por Deus tem que estar acima de tudo, porque nós lemos lá em, acho que foi Mateus 22, 36 e 37, Jesus lembrando, né? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo do teu entendimento. Isto Jesus apenas lembrou do mandamento que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, acho que é o verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Então, Jesus só fez uma lembrança. E em Mateus 6,33, nós batemos bastante, que foi o carro-chefe, foi o texto áureo que nós usamos para falar sobre esse assunto. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas, comida, bebida, trabalho, dinheiro, alegria, tudo isto nos será acrescentadas. Então, tendo dito isto, poderíamos fechar esta página sobre o reino e partirmos já hoje para a segunda parte sobre a nossa prioridade. Então, vou repetir aqui: Deus está acima de tudo e de todos. Diga assim: Deus está acima de tudo e de todos. Então vamos ver o que Jesus falou aqui no livro de Mateus, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 28, depois o 25, depois o 28, vai para o 25, depois pula para o 28 até o 33. Grandes multidões acompanhavam ele. Voltando-se, lhe disse: se alguém, deixa eu pôr aqui, irmão, Lucas 14, versículo de número 25, 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse, ele falou para a multidão: se alguém vem a mim e não faz o que, irmão? Não aborrece. Nosso problema está aqui. Qual é o problema? Não querer, aborrecer. E logo quem, irmão? Olha lá. Logo quem? Pai. A coisa mais difícil, né? Que a gente tem um zelo tremendo em não aborrecer quem? Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria, em algumas versões diz a sua própria carne, a sua própria vida, não pode ser meus seguidores. Você sabe que antes deles serem chamados de apóstolos, eles eram chamados de discípulos. Todos nós, antes de termos uma função, de sermos jogados para exercer uma função de mandato, de serviço, todos nós estamos aqui como discípulos, alunos. E Jesus foi bem claro, para trás, irmão, bota lá: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, então Deus está acima de meu pai, de minha mãe, de meu filho, de minha irmã, de meu marido, de minha esposa, do meu trabalho. Foram tudo isto que eu tenho falado desde o primeiro culto até o oitavo culto. E o que eu vi? Um debandar. Sabe, eu vi um debandar disto aqui.
Às vezes eu penso que eu estou precisando de um tradutor. Às vezes eu penso que eu estou falando numa língua que os homens não entendem, que precisa-te de alguém para, sabe, traduzir, sabe, o português correto, sei lá, alguma coisa. Por isso que eu uso sempre o dicionário para ajudarmos a ter uma melhor compreensão. Então, quando a gente falou de prioridade, nós buscamos no dicionário, colocamos ali. Quando falamos de reino, buscamos primeiro, sempre nós buscamos a atenção do dicionário, chamamos o dicionário para o nosso meio, para que haja um total entendimento, porque às vezes tem coisas que a gente lê na Bíblia, é difícil de engolir, porque quando ele disse, se alguém vem a mim, e não aborrece seu pai, ou mãe, mulher, e filhos, irmãs, e ainda a sua própria vida, o que ele disse? Diga, irmãos, não pode ser meu discípulo. O que a gente faz? O que a gente na maioria faz? Das vezes fazemos? Poupamos a mãe, poupamos o pai, poupamos os irmãos, que mais? Poupamos as irmãs para trás, poupamos a mulher, poupamos os filhos, poupamos a mãe, poupamos, mas vamos de encontro àquilo que papai nos ensina, porque ele falou, se eu quero ser discípulo dele, então, num momento ou outro, eu vou fazer o que com a minha mãe, com a minha mulher, com meus filhos, com a minha irmã, eu vou fazer o quê? Vou aborrecer. Está tudo bem com você, com a tua parentela? Tudo bem. Então, você não está aborrecendo eles não, né? Você não está aborrecendo. Está tudo bem? Tudo bem. Você tem feito a vontade do teu filho, da tua filha, da tua mulher, do teu marido, do irmão de carne, do irmão de sangue, está fazendo a tua que ele chega para frente, irmão, aí ele fala, e ainda a sua própria vida, então, está tudo bem você com você, está tudo bem, tu está feliz, então o negócio está feio para tu, se está tudo bem, você, tua mulher, teus filhos, teu irmão, que você não está contrariando eles, está tudo mal, eles estão fazendo o que eles querem, o filho manda em casa, a mulher grita com o marido, isso é assunto de domingo, né? Então, e a irmã ainda a sua própria vida não pode ser meus discípulos. Versículo 28. Pois, qual de vós, 28? Não, é 26 ou 28, tem que seguir, irmão, 25. E se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, seus filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós que pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, todos os que virem, zombem dele, dizendo, este homem começou a construir e não pode acabar. Qual o rei que indo para combater, 33, irmão, pula para 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar, vamos, irmão, a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então parece que ser cristão parece tão fácil, só aceitar Jesus, sabe, vir terça, quinta, domingo de manhã, domingo à noite, sábado, sabe, e dar dízimo, dar oferta, participar das campanhas, de tudo, já está tudo ok, está ok, irmão? Segundo a Bíblia, está ok? Então
tem algumas cláusulas que os pastores não têm coragem de ensinar. Não tem coragem de ensinar, porque como o pastor está ensinando, eu não satisfazer Deus ou minha esposa, Deus ou minha mãe, Deus ou meu irmão, Deus ou meu pai, Deus ou meu trabalho, Deus. Então a gente está submetido às coisas. As coisas controlam e mandam nossas vidas, é elas que determinam o que eu quero. Minha prioridade tem que ser Deus. Nós estamos aprendendo com Deus que a nossa prioridade tem que ser Deus. Em Lucas 9, 59, Lucas 9, Jesus ensinando, não é Paulo está ensinando, não é Jesus. Lucas 9, 59, diz assim: e a outro disse Jesus: segue-me. E ele, porém, respondeu. O que ele respondeu? Respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Então o cara queria seguir Jesus, mas primeiro Jesus tinha que esperar ele fazer o quê? Enterrar o pai dele. Pô, Jesus foi... O que Jesus falou? Vamos ver. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos sepultar os seus próprios mortos, e tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, existem cláusulas para a gente, para o reino, para agradar o reino. Irmãos, eu quero orar, e quando eu orar, eu quero ter respostas para a minha vida, sabe? Eu não quero apenas ser alguém que reza muito, ora bonito, umas palavras lindíssimas. Chego a chorar, pastor, mas é como uma lata velha, oca, não chega no céu, não chega nos ouvidos de Deus, não tem respostas. Então, às vezes, muitos dos cristãos passam a vida toda sem respostas, nos perrengues da vida, e ficam perguntando: eu vou no culto terça, eu vou no culto quinta, eu vou no culto domingo, eu estou dando esse exemplo aqui, mas estou falando genericamente de todos os lugares, de todas as igrejas, de todos os irmãos. Aí eu vou no culto sábado, vou no culto, e eu não tenho, sabe, eu não tenho resposta. Por quê? Porque ele falou: se você não aborrecer pai, mãe, por amor a mim, você não é digno, você não é meu discípulo. Se você não é meu discípulo, eu não te conheço. Já viu aquela passagem lá em Mateus? Eu nunca os conheci, mas eu expulsei demônio, eu curei, eu fiz aquilo, aconteceu, mas eu não te conheço. Por que eu não te conheço? Porque as minhas prioridades básicas, vocês as rejeitaram. Vocês preferiram o sentimento carnal de vocês. Vocês preferiram viver dos sentimentos. Irmão, vou te dizer a vocês: se vocês viverem do sentimento, as pessoas vão explorar vocês. Vocês vão ser explorados. Por isso nós vamos falar domingo. Não falte domingo, irmão. Não falte domingo. Vai vir uma palavra de libertação dos exploramentos gerais que nós temos sido explorados. Olha, irmão, não falte. Então, tu, porém, vai e prega. Então, Jesus não teve compaixão. Se fosse o pastor que tivesse feito isso com alguém: pastor, eu tenho que ir, sabe, no sepultamento. Vai, irmão. Pastor, eu tenho que ir, sabe, ali porque alguém está. Vai, irmão. Se fosse Jesus, o que ele iria falar? Para trás, irmão. Olha o que ele fala. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Duro, né, irmão? Que Jesus? Esse não é o Jesus de amor, não. Esse versículo aí não foi ele que falou isso, não. Foi ele sim, irmão. Foi ele que não teve dó de morto.
ele não teve dó de morto. Ele falou assim, ó, você tem que vir, teu pai já morreu, você tem que vir e fazer o quê? Para frente. Tu, porém, vai e prega para os vivos. Teu pai já morreu, vai para os vivos. Mas só que, se eu não abrir mão, não é do meu pai que já morreu, é do que o meu pai quer agora. Se eu tivesse um pai, se ele falasse, ó, você não vai no culto hoje, você vai ficar aqui comigo, aqui namorando, eu e você. Não, você não vai ficar namorando o senhor vai vir no culto comigo. Você vai vir no culto comigo, porque eu tenho um compromisso com Deus. Você entende? Porque às vezes a gente ouve o que é prioridade, mas a ficha demora a cair. Eu passei 22 anos sentado para aprender isto, irmão. Não foi 5 anos, nem 10 anos, foram 22 anos sentado para aprender isto aqui, para dar a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. Deus não está querendo que eu despreze os homens, mas Deus não quer ser desprezado pelos homens, por causa dos homens. Deus não quer que ninguém, nem o pai, o cara perdeu o pai ali, oh meu Deus, pastor, o senhor não vai deixar eu ir no enterro? Vai, oh, a minha cachorra morreu, vai no enterro da cachorra, irmão. Ou o papagaio, irmão, vai no enterro do papagaio, vai. Então você vê, as pessoas, sabe, tinha pessoa que, eu não vou no culto porque eu tenho que dar as gotinhas pro passarinho que está com não sei o que na goela, e o gato está com um gago, com gogo, e o cachorro está tomando não sei o que quanta pulga. Sabe, eu falei, meu Deus, é por isso que eu não tenho cachorro. Tinha um peixe, morreu, eu falei, graças a Deus morreu, não tenho mais nada para cuidar, eu tenho que cuidar das coisas do reino, irmão. Eu não posso estar preso, amarrado a alguma coisa, porque eu fico preso. Se eu tenho um bicho, o bicho fica doente, eu sou obrigado a cuidar, porque se tem um bicho, você tem que cuidar. E você não tem dinheiro para pagar para alguém cuidar, você tem que cuidar. Então você às vezes fica ausente por causa de um bicho, por causa... Imagine que ele manda você largar o pai, mãe, não sei o que. Quanto mais um bicho, irmão. Deus, a adoração, o reino é trocado por qualquer coisa. Como que a gente pode exigir de Deus alguma coisa que a gente o troca por qualquer coisa? Eu tenho vergonha de pedir alguma coisa para Deus quando eu estou me comportando não como um filho, mas como um bastardo. Então, olha só, aqui você viu, o homem queria deixar, né? Ele falou, deixa tudo. Olha lá, para trás, irmão. Aqui, ó. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos, deixa tudo para lá e venha. Nós temos uma passagem, não precisa ir lá, a história do jovem rico, que ele não quis deixar o dinheiro. Jesus não queria que ele vendesse nada, nem que ele desse o dinheiro dele, que Jesus não quer que você trabalhe e pegue o seu dinheiro para seguir a ele, jogar o dinheiro na mão de quem não faz nada. Ele não quer isso não, ali Jesus estava trabalhando com o coração desse homem. A Bíblia trabalha com o nosso coração, sabe? Às vezes ele não quer nem que a gente haja daquela maneira, ele quer só ver qual é a nossa atitude no momento que ele vai falar, ou ele ou eu. Infelizmente, muitos têm escolhido eles do que ele. Mas só quando você precisa, quando você está com um problema, quando você está com algo que eles não podem fazer, aí você fala, fica vocês aqui que eu vou falar com ele. Aí sabe o que acontece? Aí é tarde. Porque aí ele vai falar assim, vai buscar socorro neles. Porque você não me deixou a mim. Tem até uma passagem que diz assim, 2 maldades cometeram o meu povo. Deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Ou seja, deixaram o reino, as coisas de Deus, por besteira, por ganância, por mais R$1 na conta, por mais R$20, por mais R$25, ganhei mais R$25. R$25 não vai te deixar nem mais pobre, nem mais rico. Por causa de 1h30, você abandonar um trabalho, não vai te deixar mais pobre. Pelo contrário, quem abandona 1h30 de trabalho para louvar a Deus, vai ficar mais rico. Só o conhecimento que tu recebes aqui, não tem dinheiro que pague o que tu ganhas aqui de graça, irmão.
Se você acredita nisso, diga glória a Deus. Não tem dinheiro nenhum que pague. Se eu fosse cobrar por aquilo que eu ensino, eu estaria hipermilionário. Porque essa igreja, a maioria não ensina isso. Então vamos lá. Vamos aqui pensar. Primeiro reino. Diga assim, primeiro reino. Olha como é que foi aqui o chamado dos discípulos, dos apóstolos. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Põe lá. Mateus 10, 1. Mateus 10, 1. Tendo chamado seus 12 discípulos, Jesus, autoridade sobre os espíritos imundos, para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas, o Iscariotes, que foi quem o traiu. Então aqui, os 12. Veja aqui algo interessante. Lucas, capítulo de número 5. Lucas 5. Vamos lá. Versículo de 1 ao versos 11. Aconteceu que, apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores do desembarcado lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era de Simão, Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse: Simão, fazei-o ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Você vê que o cara pescou não, né? Jogou a rede a noite inteira. Às vezes a gente está pescando, aí alguém liga para o fulano, falando: eu estou aqui pescando. Eu falo: você está pescando? Não, você está no barco. Pescando você não está, não pegou nenhum peixe ainda, né? Você está aqui no barco. Então eles estavam tentando pegar peixe. E ele ficou a noite toda, se desgastou, estava morto de cansado. Mas quando Deus, em Cristo, falou com ele, falou com Pedro, Pedro não colocou nenhum obstáculo. Entregou o barco, vamos lá. Então, ele entrega o barco para Jesus fazer, ou seja, ele entregou o instrumento de trabalho dele para o Senhor. Ele falou: eu já trabalhei, agora o senhor quer usar isso aqui? O senhor pode usar. Então diz que Jesus pregou, depois falou para ele assim, versículo 5, né? Respondeu: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo apanhar grande quantidade de peixes, rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinal para os companheiros do barco para que fosse ajudá-lo. E encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Recompensa, porque priorizou o reino de Deus. Vendo isto, Simão, Pedro, prostrou seus pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim. Ele ainda não era discípulo de Jesus, tá bom? Ele ali era só um pescador que Jesus conheceu ali na praia. Porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus: Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando
tudo, olha isto aqui, irmão, deixando o quê? Tudo, fez o quê? Seguiu. Não posso deixar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer, não posso deixar. Então, se a gente está preso a alguma coisa, você não está preso, é porque você não trata as tuas emoções. A palavra de Deus, ela trata com as nossas emoções, as pessoas manipulam as nossas vidas, porque nós somos emotivos, e as pessoas manipulam a nossa vida, as pessoas nos escravizam, as pessoas nos dominam, as pessoas nos fazem de escravo, as pessoas nos roubam de Deus, por causa das nossas emoções doentes. Muitos de nós temos as nossas emoções adoentadas. Marcos 1, 16, Marcos 16 ao 20. Caminhando junto do mar da Galiléia, viu os irmãos, quem ele viu? Viu os irmãos Simão e André, que lançava a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente. Cara, Jesus não pede para você largar o teu trabalho, o teu emprego. Ele pede para você não fazer hora extra que te impede de ouvi-lo todos os dias. Ele não te pede para você virar um preguiçoso, um vagabundo, um andarilho. Ele te pede para você, sabe, você ter um tempo para Ele, para a palavra dEle, para a oração, para a comunhão na igreja. Ele pede isto. Aqui, ó, o que esses homens fizeram? Então, eles deixaram imediatamente as redes e fizeram o quê? E o seguiram. O que mais? Pouco mais adiante, outros discípulos. Viu Tiago, discípulo, filho de Zebedeu, e viu também quem? João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles, Jesus chamou eles, deixando eles no barco. Quem é que ele deixou? A seu pai. Eu não vou largar de papai. Papai, não posso. Olha aqui. Eles no barco, a seu pai, olha o nome do papai, Zebedeu, com os seus empregados, e fizeram o quê? E seguiram após Jesus. Não sei se você está entendendo a seriedade desse ser de Jesus. Porque eles pregam aí, aceita Jesus, batiza nas águas, come a ceia, toma o vinho, depois vamos nos sítios passear, fazer imersão, depois vamos fazer a regressão, depois vamos fazer os encontros, depois vamos brincar na pracinha, depois vamos fazer piquenique, e quando Jesus vier, vamos ouvir aquela frase: nunca te conheci. Que tem muita gente, irmão, que vai ouvir essa frase. Porque a sua vida aqui, enquanto vivem aqui, demonstra que não conhece Jesus. Porque ele fala, aqui ele fala, aqui ele fala, aqui ele não se cansa de falar. Parece que a gente está navegando. Parece que a gente não está ouvindo o mestre falar: primeiro o meu reino, a minha justiça, e todas as coisas te serão acrescentadas por Ele. Não é por você, é por Ele que vai ser acrescentada. Então você viu, o que diz em Mateus 4, 18 ao 22? Mateus 4, 18 ao 22. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André,
que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E lhes disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então você leu isto comigo em Marcos, você leu em Lucas, você leu comigo aqui, que todos que Deus chamou, não ficou embaraçado. O apóstolo Paulo, ele disse a Timóteo: quem foi alistado não pode se embaraçar, sabe? Tem coisas que nos embaraça, tem coisas que nos rouba. Ele falou: se você não largar papai, se você não largar mamãe, se você não deixar titia, vovó, irmão, tem gente que larga Deus por qualquer coisa. Eu não largo Deus nada, pastor. Larga. Você sabe que larga quando você desobedece o que ele está falando. O senhor quer que eu fique na igreja? Não estou falando de igreja, irmão. Eu estou falando de igreja ainda. Estou falando de reino, vou falar de família, segundo período, e vou falar o terceiro período sobre igreja. Então ainda não cheguei na igreja. O teu compromisso aqui, ainda não cheguei aqui. Eu estou te falando sobre só você com Deus. Se você fizer uma pesquisa entre os cristãos, quantas horas, ou quantos minutos, ou quantos segundos por dia se ora, se lê a Bíblia. Tem gente que larga a Bíblia aí, de vez em quando tem umas Bíblias aí perdidas aí. Eu falei: meu Deus, o cara largou a Bíblia aí. Puxa, ela largou a Bíblia aí. Quer dizer o quê? Quer dizer aquela história do pastor que foi almoçar na casa de dois irmãos, um casal de ricos. Aí, casal de riquíssimo, chamou o pastor para comer. Aí o pastor almoçou lá e tal, prataria, tudo de prata, de ouro, colher de prata, de ouro. Aí quando acabou, o pastor foi embora, se despediu. O pastor pegou uma colher, enfiou dentro da Bíblia deles, que estava em cima da estante, fechou a Bíblia e deixou lá. Aí passou, eles começaram a guardar os utensílios, aí quando for botar na caixinha, faltou uma colher de ouro, era de ouro. Serviu a colher, o talher de ouro, né? Ou banhado, alguma coisa assim. Aí os dois começaram a fofocar do pastor. O pastor roubou, meu Deus, por isso que fala que o pastor é ladrão. Essas coisas todas. Então começou a falar do pastor, falar do pastor. Aí o pastor falou: vamos falar com o pastor, vamos chamar ele de novo para vir aqui comer e vamos enfrentar ele, vamos confrontar ele. Aí chamou o pastor, jantou, foi almoço, depois jantou e tal. Aí: pastor, se o senhor levou, o senhor pode ficar com a colher. Mas o senhor podia ter falado com a gente, que o senhor gostou tanto da colher, o senhor levou a colher. Aí falou: eu não levei a colher. A colher está dentro da sua Bíblia. Quer dizer que eu passei um mês sem vir aqui, quer dizer que você não leu a Bíblia. Então tem pessoas assim, que a Bíblia não tem tempo para a Bíblia. Por que não tem tempo? Porque tem que ganhar o quê? Dinheiro, paparicar mamãe, paparicar papai, paparicar titia, paparicar filho, paparicar filha, paparicar neto, paparicar, e a gente esquece, paparicar cachorro, gato, vamos colocar os bichinhos também, paparicar esses bicharada toda também. Então a pessoa não tem tempo, não sobra tempo. Se você não fizer um tempo, não vai sobrar tempo. Se você não fala, esse tempo, ninguém se mete. A pessoa acha que pastor é vagabundo, sabia? Pastor é vagabundo. Vamos chamar ele para vir aqui, vamos chamar ele para ir ali, vamos chamar ele para ir lá. O pastor não faz nada, está sempre dormindo, então vamos chamar ele para fazer alguma coisa. O pastor trabalha 24 horas. Porque se alguém liga, até 10 horas da noite, 24 horas do dia, até 10 horas da noite, estou acordado para atender pessoas. Estou acordado para discutir, para conversar, para apacentar, para orar, para ajudar, para aconselhar. Então, um pastor verdadeiro trabalha muito. Então, que essas palavras aqui não fique caída na terra ruim, mas esteja caída na terra boa. Terminando, Hebreus 12, vou ler só esse texto aqui, Hebreus 12, 5. Hebreus 12, 5. Quero terminar essa primeira parte sobre prioridades, o reino, lendo esta passagem aqui para vocês. Hebreus 12, 5. Estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco,
Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos, não filhos. Além disso, tinham os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigia e respeitávamos, não havemos mais de estar em maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos, pois ele nos corrigia por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao que depois, entretanto, produz um pacífico e tem sido por ele exercitado fruto de justiça. Então, deixo esta mensagem aqui para vocês pensarem. Eu termino essa série de mensagens sobre reino, prioridade, reino, com a minha missão cumprida. Se alguém não recebeu essa palavra, se alguém que é filho e não recebeu, que Papai Deus corrija ele, que Papai Deus discipline, que Papai Deus açoite, se for possível, tá bom? Assim seja, assim diz o Senhor. Vamos ficar de pé, terminamos. Fica de pé.